Sinceramente, eu realmente sinto que nós somos o melhor time. Analiticamente, eu disse 3 de 3. Estamos 2 de 3. Você esperava? Não sei se acompanharam isso. Eu disse que posso esperar esse placar. Donovan Mitchell, 9 anos na liga, 9 participações consecutivas nos playoffs em 2 equipes diferentes. Foram 9 anos até ele chegar a uma final de conferência, onde foi varrido de forma humilhante, com torcedores dos Knicks zombando de você em casa. No passado, a reputação dele como um suposto jogador que cresce nos playoffs o livrou de muitas críticas, mas quando analisamos toda a trajetória dele nos playoffs, sua opinião está prestes a mudar. James Harden, 2026 é a primeira vez que ele aparece nas finais de conferência desde 2018. E dizer que ele apareceu é um pouco generoso, ele simplesmente sumiu, culminando com um clássico jogo de eliminação do Harden, acertando apenas 2 arremessos em 8 tentativas. Antes de ser atropelado pelo Knicks, a última lembrança dele indo tão longe nos playoffs foi aquele infame jogo 7 contra o Golden State. Sim, esse foi o jogo em que o Rockets registrou uma histórica sequência de 27 erros seguidos em arremessos de 3, perdendo o jogo e a série. Isso foi há 8 anos e desde então, Harden só piorou. Nenhum jogador destruiu tanto sua reputação nesse tempo quanto ele. Então, o que acontece quando você junta 2 dos maiores fracassados da última década? Bem, você tem isso, uma dupla que finalmente chegou às finais de conferência apenas para se envergonhar sob os holofotes nacionais. O que parecia ser uma campanha promissora nos playoffs se transformou em mais um colapso catastrófico, onde tanto Harden quanto Mitchell foram completamente superados quando mais importava. Vamos analisar as trajetórias dos dois nos playoffs e como se tornaram os armadores mais decepcionantes da geração. Vamos começar com James Harden. Existe uma tendência comum que você pode ter notado sempre que ele entra para um novo time. A reação inicial é sempre otimista e seu novo time o adora. Quando começam os playoffs, o romance termina e querem que ele vá embora, pois some de novo. No data limite de trocas de 2026 torcedores lamentaram perder Darius Garland, estrela da casa, mas se empolgaram com Harden jogando tão bem ao chegar. Parecia um encaixe perfeito no começo. Todos sabemos o que acontece depois, conhecemos o padrão. Por um lado, quero dar mais folga para ele, já que está perto dos 40 anos e não dá para esperar que carregue o ataque o tempo todo como antes. Mas a questão é que ele não precisa mais carregar o ataque o tempo todo, mesmo assim, as dificuldades dele têm sido mais evidentes do que nunca, a parte mais prejudicial veio das perdas de bola. Esse tem sido um problema recorrente para Harden nos últimos anos. Ele já teve campanhas nos playoffs com números de perdas de bola ainda maiores, mas isso era esperado em Houston, quando ele era todo o ataque do time naquela época. Em Cleveland, ele não é a principal opção do time e tem um colega de backcourt mais ameaçador nesta fase da carreira. Mesmo assim, as perdas de bola foram tão prejudiciais que, em 7 dos 18 jogos de playoffs, ele teve mais turnovers que arremessos de quadra convertidos. Isso é quase 40% dos jogos dele como segunda opção, o que é inaceitável. Aqui vai um fato nada divertido. De um total de 191 jogos de playoffs na carreira de Harden, desde sua primeira pós-temporada em 2010 até os playoffs de 2026, Harden registrou o mesmo número ou mais perdas de bola do que arremessos convertidos em 50 desses 191 jogos de playoffs. Isso equivale a mais de um quarto da carreira dele nos playoffs. Você já pensou que em 1 de cada 4 jogos de playoffs Harden prejudica muito seu time? É uma insanidade para um jogador que deveria ser dos melhores da geração. E ainda tem a defesa dele, que é uma grande deficiência no seu jogo e todo mundo sabe disso. Quando os Cavs perderam uma vantagem de 22 pontos nos 8 minutos finais do primeiro jogo, Harden foi vítima de abuso contra idoso em quase todas as posses. O cara foi atacado e visado sem parar pelos Knicks, porque esse era o plano de jogo. A atuação do Harden foi ruim, mas a principal falha foi do técnico Kenny Atkinson, que parece acreditar que pode guardar pedidos de tempo para o próximo jogo. Gosto de segurar meus pedidos de tempo. Quero dizer, eu poderia guardar. Esperar que o Harden velho consiga parar alguém no perímetro é tão louco quanto esperar que o Harden jovem parasse alguém. Ele nunca teve velocidade para marcar outros armadores e nem deveria estar nessa situação. Os times anteriores tentavam escondê-lo, mas os Cavs nem isso conseguiram.
O rótulo de amarelão nos playoffs para Harden continua. Fiz um vídeo mostrando seu desempenho ruim em jogos 7, talvez você se lembre. Com os playoffs de 2026 concluídos, ele jogou em mais 2 jogos 7, totalizando 9 em sua carreira. Ele foi razoável na vitória sobre Toronto no jogo 7, apesar dos arremessos ruins, os lances livres o salvaram. No jogo 7 contra Detroit, ele sumiu novamente, mas o time jogou tão bem que atropelou o adversário. Mesmo assim, 2/10 nos arremessos, 0/6 nas bolas de 3, mais uma atuação ruim no jogo 7. Ele teve sorte dos Cavs vencerem, pois no jogo 6 anterior cometeu 8 perdas de bola quando deveriam ter fechado a série em casa. Se tivessem perdido para Detroit após liderar por 3-2 de novo, a demonização de Harden teria atingido um nível inédito, se é que poderia piorar. Os números dele em jogos 7 de playoffs ficam assim: 18 pontos, quase 6 rebotes, 7 assistências, 34% de aproveitamento nos arremessos e 20% nas bolas de 3. De alguma forma, o aproveitamento dele nos arremessos caiu ainda mais. Talvez não seja surpresa. Antes disso, no jogo 7 dos playoffs de 2025 contra Denver, Harden fez 7 pontos, acertando 2 de 8 arremessos. No ano anterior, no jogo 6 contra Dallas, em 2024, um jogo de eliminação em que Harden precisava aparecer. Ele acertou 5 de 16 arremessos. No jogo 7 contra Boston, em 2023, ele acertou 3 de 11 arremessos e fez 9 pontos. No jogo 6 contra Miami, em 2022, ele fez 11 pontos, acertando 4 de 9 arremessos. No jogo 7 contra Milwaukee, em 2021, ele fez 5 de 17 arremessos. Em quase todos os jogos decisivos desde que deixou Houston, James Harden tem tido atuações abaixo do esperado, prejudicando sua imagem como jogador. Se ele tivesse se aposentado em 2020, seu legado seria muito melhor do que ficou após tudo o que aconteceu. É muito triste, mas infelizmente a história não será generosa com James Harden. Ele fez isso consigo mesmo. Donovan Mitchell também teve uma carreira parecida, mas vista de forma diferente da de James Harden. É parecido porque ele foi aos playoffs todo ano desde que entrou na liga, mas só chegou à final de conferência em 2026. Ainda assim, Donovan Mitchell quase sempre escapou da culpa. Nos primeiros anos em Utah, mídia e torcedores costumavam culpar Rudy Gobert pelas decepções nos playoffs, enquanto Donovan Mitchell saía ileso a cada pós-temporada. Logo no início da carreira, Donovan Mitchell ganhou fama por crescer nos playoffs. Minha primeira lembrança é quando, ainda novato, ele eliminou o Big Three de OKC nos playoffs de 2018. Mitchell passa pela marcação e pontua. Teve média de quase 30 pontos por jogo e ocupou o espaço deixado por Gordon Hayward. Desde o início, mostrou ser especial. Depois veio a bolha de 2020, onde Donovan Mitchell não teve apenas um, mas 2 jogos de 50 pontos contra o Nuggets, incluindo uma explosão de 57 pontos. A terceira maior pontuação em um jogo dos playoffs, atrás apenas de Michael Jordan e Elgin Baylor. Ele foi tão bem na série que muitos esquecem que o Jazz desperdiçou vantagem de 3-1 e Donovan Mitchell teve um jogo 7 ruim, com 9 perdas de bola e só uma assistência. Ninguém lembra disso, porém, todos só lembram dos jogos de 50 pontos dele. Mas o cara pipocou no jogo 7. Gobert, por outro lado, fez 19 pontos e pegou 18 rebotes no jogo 7, mas de alguma forma, foi Mitchell quem saiu da série com uma reputação melhor do que antes. E quem pode esquecer o ano seguinte? O Jazz entrou nos playoffs de 2021 com a melhor campanha de toda a NBA. Mesmo assim, eles perderam na segunda rodada para um time dos Clippers sem Kawhi nos 2 jogos finais. Foi um colapso épico, pois não havia como eles perderem isso. Mais uma vez, Mitchell jogou bem o suficiente para escapar das críticas. Ele teve quase 35 pontos por jogo na série, e isso faz as pessoas culparem os companheiros por não aparecerem. Como torcedores, somos fascinados por armadores baixos que pontuam muito, por isso geralmente não o culpamos. O mesmo ocorreu em Cleveland. Mesmo com os Cavs vencendo 64 jogos e liderando o leste, Mitchell foi novamente uma máquina de destruição sozinho, mas sua equipe perdeu em 5 jogos para os Pacers, que eram os azarões. A verdade é que ele foi bem ruim em 3 desses 5 jogos. Ele arremessou tanto a bola e parou de tentar envolver seus companheiros de equipe. Combinado à defesa ruim dele, isso não é algo que você quer na sua principal opção ofensiva. Mesmo naquela série, Mitchell fez 2 jogos de 40 pontos e atuou bem o suficiente para não ser culpado. Houve mais críticas ao Evan Mobley e ao Jared Allen do que ao próprio Mitchell.
Nos playoffs de 2026, sempre que Mitchell jogava mal, como no jogo 6 contra o Detroit, 6 acertos em 20 arremessos, Harden conseguia ir ainda pior, tirando o foco dele, já que nesse jogo cometeu 8 perdas de bola. Ou veja o jogo 1 contra o Knicks, quando Mitchell desapareceu na virada de 22 pontos no último quarto e seguiu jogando a responsabilidade para Harden. Quando os Cavs perderam a vantagem, Harden foi criticado por sua defesa, pois vimos várias posses em que ele era facilmente batido. Finalmente, alguém da mídia chamou a atenção do Mitchell. Foi o ex-jogador da NBA, Brandon Jennings, quem disse isso. Donovan Mitchell, poxa, é a hora de decidir o jogo. Você deveria ser a principal opção, mas entrega a bola para o James Harden e fica parado no canto? Eu acho isso totalmente inaceitável para alguém que a gente chama de superestrela. O absurdo do Mitchell é que ele nem arremessava, enquanto Harden, que jogou mais minutos, estava claramente exausto. Uma verdadeira superestrela de franquia em seu auge pediria a bola e chamaria o jogo para si, mas Mitchell não é uma. Você entende onde quero chegar com isso, certo? Em quase todas as fases da carreira dele, seja em Utah ou Cleveland, ele jogou do mesmo jeito, mas raramente recebeu a mesma quantidade de críticas que seus companheiros de equipe receberam pelos jogos ruins. A péssima defesa do Mitchell quase não é citada porque ele sempre jogou com uma linha de frente defensiva de elite. Mesmo quando marca mal o adversário, ele conta com um ex-defensor do ano atrás dele, pronto para corrigir seus erros. A realidade enfim cobrou dele. O estilo de Mitchell não mudou, apesar de às vezes carregar o time, um ala armador baixo que arremessa muito e defende mal sempre tende ao desastre. É uma fórmula fácil de explorar e se ele não dividisse a quadra com um defensor ainda pior, seria ele o alvo dos adversários. Há uma razão para a NBA estar deixando de lado armadores baixos que priorizam pontuar. Mitchell é a melhor versão moderna desse perfil. Mas se até um jogador como ele, com tantas atuações incríveis em pontuação, mas cujos times nunca vão longe nos playoffs, talvez o problema seja você. Durante toda a sua carreira, Mitchell misteriosamente e sem justificativa escapou de toda a culpa até agora. Enfim, é isso pessoal. Muito obrigado a todos por assistirem, espero que tenham gostado do vídeo e claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!